do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Eu me chamo Abner e sou um jovem cristão que tem se dedicado a buscar a face do Senhor para a glória de Deus Pai. Sou necessitado da graça e do poder de Deus e tenho buscado cada vez mais a sua presença, pois reconheço que sem Ele eu nada sou. Seja muito bem-vindo a este canal, se sinta em casa. Se você puder, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, compartilhe este vídeo, curta este vídeo, comente algum comentário, deixe seu feedback para que eu possa entender se você gostou desse vídeo ou não. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero com você ler uma passagem muito conhecida que por várias vezes falou ao meu coração e quanto Deus tem ministrado em minha vida. Tem falado ao meu coração quanto a esta passagem. Com você, quero estar lendo livro de 2 Coríntios, capítulo número 12, apenas 4 versículos. O versículo número 7, 8, 9 e 10. Leia comigo. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Aleluia! Que passagem linda! Nós bem conhecemos esta passagem. O livro de 2 Coríntios, capítulo número 12, gira em torno de uma das epístolas qual Paulo enviou à igreja que se localizava em Corinto. É interessante nós pensarmos sobre como este texto foi escrito, pois na perspectiva do espinho na carne qual Paulo estava enfrentando no capítulo, nós entendemos que possivelmente ele estava em um lugar fechado, escuro, em que alguém tinha acesso a este lugar e de alguma forma lhe conduzia ou lhe acometia com situações qual ele não desejaria passar ou enfrentar. Na verdade, quando olhamos para o texto, nós vemos que o apóstolo Paulo diz que para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi-lhe dado o espinho na carne. E segundo a visão que eu tenho quanto ao capítulo, ao versículo, eu entendo que o espinho na carne era justamente um mensageiro de Satanás que esbofeteava o apóstolo no rosto. Pois a própria palavra diz, a saber, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava no rosto. Acerca dessa situação, acerca da situação de humilhação qual o apóstolo estava enfrentando, certamente ele estava preso em um cárcere, e o carcereiro, um soldado, não sei o certo, ia até ali como mensageiro de Satanás e efetuava nele, nesse sentido, a humilhação, a perseguição, a difamação, lhe acometia com tapas em seu rosto, esbofeteava o rosto do apóstolo. Quando olhamos para a passagem, nós vemos que acerca desta situação de humilhação, de perseguição, de dificuldade, o apóstolo Paulo ora ao Senhor. Por 3 vezes o apóstolo desce em oração diante ao Senhor e ora. Todavia a resposta de Deus neste ponto de vista é muito diferente da que nós esperaríamos qual seria a resposta de Deus. Neste sentido, ao invés de Deus dizer, não, eu vou tirar o espinho, eu vou arrancar de você esta humilhação, eu vou impedir com que você venha a ser machucado por este mensageiro de Satanás. Ao invés de Deus tirar dele o espinho, Deus disse que a graça de Deus bastava na vida do apóstolo Paulo. Em outras palavras, Deus estava dizendo que não iria tirar o espinho, mas a graça de Deus bastava na vida do apóstolo. Sabe o que isso significa? Deus aqui está nos ensinando no intermédio da situação qual o apóstolo estava enfrentando, que nem sempre ele irá arrancar determinadas situações que estamos sujeitos a passar. Por quê? Ele já deixou escrito que iremos passar. Paulo estava enfrentando uma perseguição. Contudo, nos escritos de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 12, o próprio Cristo já havia testificado sobre como nós seríamos perseguidos,
sobre como nós seríamos humilhados por amor ao seu nome, mas deveríamos, em outras palavras, exultar e alegrar, porque seria grande o nosso galardão nos céus. Olha que interessante, Jesus já havia nos ensinado sobre perseguição, Jesus já havia nos ensinado sobre humilhação, Jesus já havia deixado escritos que nos deixariam ciente que nós, sendo genuínos cristãos, passaríamos, enfrentaríamos, teríamos o gosto em nosso paladar da perseguição, da humilhação, dos dias difíceis, das dificuldades, porque é lícito que um genuíno filho de Deus passe por estas coisas, porque se fôssemos do mundo, o mundo nos receberia, mas como não somos do mundo, o mundo nos odeia. Paulo estava sofrendo com a dor do espinho. Paulo estava sofrendo com o mensageiro de Satanás que batia em seu rosto. Contudo, Deus estava dizendo: Paulo, no meio dessa situação, eu permaneço sendo Deus. No meio dessa situação, a minha graça permanece te sustentando. No meio desta adversidade, a minha presença permanece sendo o seu alívio. Sabe o que Deus nos ensina? Nós vamos passar por perseguição, nós vamos passar por luta, nós vamos passar por sofrimento, mas no meio de toda perseguição, luta e sofrimento, Ele será o nosso bálsamo, Ele será aquele que estará conosco, nos mantendo de pé, nos sustentando com a sua forte mão. Se eu não tiver esta ciência, na primeira luta que eu for enfrentar, eu vou tentar desistir da carreira. Todavia, Cristo não chamou covardes, Cristo chamou homens e mulheres corajosos, que estão dispostos a passar por dias difíceis, por adversidades, por tempos complicados, mas pelo amor de Cristo. Vão passar entendendo que a graça de Deus lhes basta, que a graça de Deus lhes sustenta, que a graça de Deus lhes mantém de pé. Você não pode pensar ou raciocinar em desistir, cogitar a desistência por uma humilhação, por uma perseguição. Não, eles falaram isso, agiram desta maneira, me perseguiram neste ponto, me atingiram neste ponto. Todavia, a graça de Deus basta na sua vida. Se glorie na fraqueza. Nesse sentido, o apóstolo não estava falando de pecado, o apóstolo estava falando de circunstância difícil. O apóstolo Paulo não estava dizendo que quando ele pecava, ele era forte. Muito pelo contrário, quando nós pecamos, nós nos tornamos mais fracos. Agora, quando nós passamos por essas adversidades pelo amor de Deus, pelo amor do Evangelho de Cristo, nós somos fortalecidos, pois no meio dessas adversidades Deus nos mantém de joelhos à sua presença. O que realmente o Senhor está cogitando com essa circunstância, muitas das vezes, é nos aproximar da sua presença. Pois se não tivéssemos sentindo na pele a dor do espinho, nós certamente estaríamos distantes da presença do Senhor, nos exaltando, nos tornando prepotente, nos tornando altivo, segundo aquilo que nós alcançamos em Deus. Mas pela dor do espinho, mas pela dor da adversidade qual estamos enfrentando, o Senhor nos mantém de joelhos à sua presença, clamando pela sua graça. Isso significa que no meio de toda esta circunstância, Deus está querendo te manter de joelhos, pois é quando você está sofrendo, é quando você está chorando, é quando você está passando por aquele vale, por aquele deserto, por aquele vento tenebroso, difícil de se enfrentar, é o momento em que Deus se revela Deus em sua vida. É um momento que você conhece a Deus não somente de ouvir falar, mas de contemplar com seus próprios olhos. A atuação de Deus no meio da circunstância difícil também é manifestação da sua graça. Por quê? Ele permite a situação difícil em nossas vidas porque nos ama. É a graça dele sendo revelada. Ele permite o mensageiro de Satanás esbofetear o nosso rosto porque ele nos quer perto da sua presença, de joelhos em sua presença, e não se exaltando, e não se corrompendo, e não se distanciando do propósito. É manifestação da sua graça e do seu amor eternal que nos mantém de pé, que nos ajuda a romper. Por isso, mesmo que você esteja passando por uma situação semelhante à do apóstolo, você precisa manter esta palavra viva em seu coração. A minha graça te basta. Ou seja, tá doendo? Tá doendo, Senhor, mas a minha graça te basta. Tá sofrendo? Tô sofrendo, Senhor, mas a minha graça te basta. Tá machucando? Tô machucado, Senhor, mas a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em outras palavras, nós somos aperfeiçoados no meio da nossa fraqueza. A adversidade, lutas,
qual nós enfrentamos e travamos por amor ao nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que Deus depositar no meu coração. Não sei pelo que você tem passado, como está a sua vida neste momento, mas entenda, a graça de Deus sempre nos basta. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?